Olá, que tal? Então vamos a mais uma super live. Hoje, um assunto que vocês me pedem muito e que eu atendo muito nas minhas mentorias, que é como procrastinar menos. E adivinha, deixa eu contar pra vocês que eu me peguei querendo procrastinar a live. Juro, eu comecei num diálogo mental. Ai, mas quem sabe? Ai, mas o pessoal tá no carnaval. Ai, mas não me preparei o suficiente. Ai, cheia de discursinho sabotador. E eu tenho certeza que em alguma área da tua vida tu já fez isso. Porque o procrastinar é colocar outra coisa no lugar como prioridade. Isso é fato. Só que eu gosto sempre de começar falando a respeito do mito da procrastinação. Porque a gente acha que um dia vai acordar e nunca mais vai procrastinar nada. Não, pessoa, não é assim que acontece. A questão vira um problema quando eu procrastino algo que eu sei que eu deveria estar fazendo e não faço. E aí eu gosto de dizer que existem vários tipos de pessoas que procrastinam. Tem aquelas pessoas que não são comprometidas. Elas não estão nem aí, que elas não têm um pingo de maturidade. Então, ou elas não fazem, ou elas deixam por a última hora, aquela coisa toda. Tem aquelas pessoas que procrastinam porque tá faltando a clareza. E esse é um ponto que eu vou querer falar contigo. Mas também tem quem procrastina porque se sente incapaz, quem procrastina porque não quer briga, quem procrastina porque é difícil. Então vamos lá. O nosso cérebro, ele não quer gastar energia, ele quer poupar. Então tudo aquilo que a gente parar pra pensar que vai dar trabalho, que vai demorar, que é mais chato, é uma tendência nossa a querer evitar. Por quê? Porque vai ser chato, porque vai ser desconfortável, porque vai dar trabalho. Ok. Só que se tu parar pra pensar, a maioria das coisas que fez tu chegar em algum lugar ou conquistar algo foram aquelas que tu foi fazendo um pouquinho de cada vez, a longo prazo, e que, se pudesse não fazer, tu não faria. Sim. Como, por exemplo, eu tava dizendo que eu tava quase procrastinando essa live. Né? Posso deixar para outra semana, afinal, eu sou patroa de mim mesma, faço a hora que eu quero, como eu quero, né? E eu tava, sim, pensando em procrastinar. E eu percebi, porque tá começando a não fazer sentido fazer live. Porque às vezes é chato e tal. Não, na realidade, todas as vezes eu gosto. Mas talvez eu quisesse e esperasse um pouco mais de interação. Tivesse criando uma expectativa muito alta. Sim, mas pensa, eu só vou ter interação se eu fizer. Se eu não fizer, eu não vou ter. E aí tu começa a encadear e tal. Sim, mas é o momento que eu tenho pra aprofundar um assunto. E aí eu fui vendo e percebendo e rememorando o significado que tem pra mim fazer a live. Pra daí eu parar de procrastinar. Voltou a fazer sentido. Então, muitas vezes a gente acaba se enrolando pra fazer algo, deixando de fazer algo, sim, porque dá trabalho, mas porque a gente não tá encontrando sentido. E quando a gente encontra sentido, a gente consegue colocar a procrastinação de lado, porque achei sentido, começo a tratar como prioridade. Quando eu começo a tratar como prioridade, eu começo a ter a disciplina de fazer quando tem que ser feito, mesmo sem vontade, mesmo sem ânimo, mesmo sem inspiração divina. Porque é uma das coisas que eu mais recebo vou voltar um pouquinho antes. Se vocês me perguntarem quais são as 3 coisas mais difíceis de se fazer na vida, eu vou te dizer que é ganhar, poupar dinheiro, emagrecer, estudar para concurso. Percebeu como todas elas envolvem eu deixar de lado o prazer imediato para colocar em foco o prazer a longo prazo? Para daí eu ir construindo o meu fazer. E aí então, eu tenho, como eu estava estruturando com vocês, a clareza do que eu quero para mim, para
tornar prioridade e fazer mesmo sem vontade, mesmo sem motivação, sem ânimo, sem depender desse tipo de coisa. Por quê? Porque tem que ser feito para eu atingir os meus objetivos. Eu quero emagrecer, então eu vou ter que tirar um tempo no meu domingo para fazer as minhas marmitas. Para quê? Para ganhar tempo durante a semana. E também para evitar eu ter que ficar pensando o que eu ainda tenho para fazer? Ou, cheguei em casa, não tem nada pronto, então vou pedir um iFood. Não que eu não possa pedir uma comida que se encaixe na minha dieta pelo iFood. É claro que eu posso. Mas tu sabe que não é isso que a gente faz, né? Então, tu vai começando a fazer as coisas. Outra coisa, quer procrastinar menos? Faz o mais difícil logo de manhã. Faz o mais difícil logo, assim, de primeira. Por exemplo, pra mim, eu tenho dificuldade com inglês. Eu estudo várias outras coisas, mas eu tenho o objetivo de ficar fluente em inglês. Só que isso é algo a longo prazo, em que em muitos momentos eu percebo que eu me questiono se eu tô evoluindo ou não, porque eu não tô vendo a evolução como eu gostaria, no tempo que eu gostaria, e daí dá vontade de deixar de fazer aquele tijolinho que a gente vai fazendo todo dia. E não é uma coisa de ficar horas estudando, é um pouquinho. Só que para fazer esse um pouquinho todos os dias e não ficar de mimimi, eu preciso fazer como uma das primeiras coisas do meu dia, porque depois que eu startar com os meus atendimentos, eu até encaixo, mas fica mais maçante encaixar isso no meio. Então, deixa eu pegar ali no início do dia, que a minha mente tá mais tranquila, tá mais limpa, faço isso como prioridade. Porque isso é um dos tijolinhos que eu estou colocando na minha construção. Que construção? Da pessoa que eu quero ser. E dá trabalho, é contínuo, é sempre. E se eu for começar a procrastinar, quando a gente fala de hábitos, no livro Hábitos Atômicos, ele diz, tu não deixa de fazer algo por mais que 2 dias. Porque se tu entrar o terceiro sem fazer, tu começa a se deixar. E ontem eu atendendo uma mentorada com relação a emagrecimento, ela querendo fazer esporte, ela querendo ter uma alimentação boa. Ela começou a dizer assim pra mim, pois é, que daí eu gosto de ir na academia de manhã cedo, mas aí a gente, por compromissos sociais, tá vindo dormir tarde, daí eu não ia. Eu disse, tá, mas se é uma prioridade e não tá dando pra fazer logo cedo, eu disse, como é que tu poderia fazer no teu dia a dia? Comecei a questionar ela pra quê? Pra ela começar a flexibilizar. Senão tu faz aquela rotina perfeita e não consegue dar conta, e quando tu não dá conta, não dá conta, quando tu não realoca, tu deixa. Porque não foi perfeito, então procrastino. Daí ela logo se deu conta, não, mas eu sei que não é o horário que eu gosto, eu sei que não é o horário ideal, mas eu poderia ir às 6:30 da tarde, porque ali já encerraram o meu trabalho home office, não tem mais reuniões, nem nada. Então, o que ela fez depois da nossa sessão? Foi pra academia. Daí eu perguntei, e o plano da Nutri? Não, já recebi faz mais de uma semana. E colocou em prática, gostou, aderiu. Ela, não botei ainda. E eu disse assim, o que te impediu? Não, porque semana passada a gente fez uma janta aqui em casa e daí sobrou horrores de massa, eu não queria colocar nada fora. Sim, ela não queria pôr fora, não deu pra ninguém levar. O namorado comeu um pouco e ficou se entupindo de massa com frango. Nessas horas a gente tem que desafiar as nossas crenças. Uma das coisas que eu falei pra ela, assim, olha, lamento te dizer, mas talvez um dos caminhos fosse colocar fora. Ou criar outras alternativas, distribuir no prédio, colocar em saquinhos bonitinhos e botar no lixo com algum dizer, né, pra que se alguém estivesse procurando comida, comer. Separar em porções pra tu ir comendo nos momentos apropriados que coubessem na tua dieta. Dela disse, é que assim a gente tem mais... Ela disse tanto do esporte que ela tava deixando de fazer, quanto disso, que assim dá mais tempo pra gente criar desculpas. Desculpas pra não ir na academia, desculpas pra não fazer a alimentação que ela já vinha fazendo antes de mim. Então ela sabia que ela ganha tempo, mas a gente vai procrastinando porque dá trabalho. E como eu disse, um mecanismo de defesa. Em que momentos? Tem muitas pessoas que têm o sabotador esquivo de se esquivar. Ela vai procrastinando porque... Não, essa situação vai se resolver. Eu sei que vai. E nesse dia a situação vai se resolver. Não se resolve coisa nenhuma. E o problema é que tava desse tamanho, fica desse tamanho e vem correndo atrás de ti. Porque a pessoa não quer
ter que lidar com uma situação difícil. Então, quando a gente procrastina, tenha sempre em mente assim, ó, o que eu tô ganhando agora ficando sentada? Nem que seja, tô descansando, tô curtindo uma preguiça. Porque a gente sempre tem ganhos. E a tendência da procrastinação é que o ganho seja imediato. Então, isso quer dizer que eu recebo agora e vou pagar mais tarde, porque a cabeça vai continuar lá, né? É como se eu tivesse vários programas que vão se abrindo e não vão se fechando, e daqui a pouco dá problema no computador. E adivinha? Eu procrastino e fico ansiosa. E aí, dessa procrastinação que me deixou ansiosa, eu me culpo. Vira um ciclo sem fim. Então, eu me culpo porque procrastino, e porque eu procrastino eu fico ansiosa. Daí eu me culpo. Daí eu procrastino. Daí eu fico ansiosa e tal. Olha, quem nunca viveu esse looping, que atire a primeira pedra. Porque é bem assim. E aí a gente vira o próprio ladrão da nossa energia. A gente drena ela. Por isso é tão importante tu começar a esquematizar o teu dia a dia, de preferência organizar ele na noite anterior, para evitar. E não te ilude! Eu procrastino, tu procrastina, um monte de gente procrastina. Se tu fica olhando nas redes sociais uma pessoa que, nossa, é super, ultra, mega produtiva, pode ter certeza que de alguma forma, alguma coisa, ela tá procrastinando. Porque isso é normal. O problema, como eu disse, é quando tu começa a procrastinar coisas que vão fazer diferença na tua vida. Porque aí tu vai começar a se ressentir de ti mesma. E vai ficar frustrada. Então, um caminho é se perguntar. Se eu continuar assim como eu vou ter orgulho de mim? Não. Tá, então o que eu preciso fazer pra ter orgulho de mim? Fazer isso? Então, eu sempre brinco. A melhor técnica pra tu parar de procrastinar é respirar fundo, contar 1, 2, 3 e vai lá e faz. Para de negociar contigo. Para porque não tá funcionando. Tu tá ali te frustrando, ficando, se sentindo culpada, e dessa culpa vem ansiedade. E quanto menos tu faz, mais emperrada tu fica. Então começa. Ninguém nasceu sabendo. Para de te cobrar essa perfeição. Vai ali. Vai aos poucos. Pede ajuda. Eu te ajudo se tu precisa. Só me chamar aqui no direct. Mas faz por ti. Porque normalmente nenhum de nós pode fazer por ti o que tu sabe que tu precisa fazer. Tá bem? Por hoje é só. Eu espero que tu estejas curtindo o teu carnaval. E volta inteira, tá, mulher? Sem depois ficar lá chateada porque comeu até o reboco das paredes. Mas na dúvida, me chama. Para de procrastinar se tu tá precisando. Eu te ajudo, tá bem? Beijo grande.